Defesa holandesa variante Stonewall ou muro de pedra. D4, F5 caracteriza a defesa holandesa. C4, cavalo F6, cavalo F3, E6. Aqui as brancas podem jogar com G3 ou não. D5, bispo G2, C6. Essa formação de peões é conhecida como muro de pedra. A ideia é, com forte centro de peões, limitar o jogo das brancas. A desvantagem é que enfraquece a casa E5, mas as negras buscam compensar isso com um jogo bem dinâmico. O peão em F5 exerce uma boa pressão na posição das brancas. E se as brancas tentam algum plano ativo, elas podem reagir de acordo com o plano escolhido pelas brancas. O outro grande problema para as negras é o desenvolvimento do bispo C8. Ele pode sair via B7, que caso as brancas tentem alguma reação central, baseada em F3 e A4, por exemplo, as negras conseguem muito contra-jogo com C5, ou pode sair esse bispo via D7, E8, e pela diagonal E8, H5, ativando o bispo. Vamos seguir as ideias da partida Akopian e Kramnik, em Moscou, 1991. Roque, bispo D6, B3. As brancas também têm que ver onde vão desenvolver o bispo de C1. Pode ser via F4, que muitos consideram mais lógico, já que desenvolve o bispo disputando a casa estrategicamente importante para as brancas, que é E5, ou via B3, com a ideia de bispo A3, em ambos os casos tentando ganhar o controle da casa E5, ao trocar o importante bispo D6, já que o bispo C8 é um bispo mais passivo, pelo menos no momento. Depois de B3, também não é o plano único esse plano do bispo, pode desenvolver normalmente o cavalo primeiro. Nós vamos seguir o plano clássico com B3. Aqui, por exemplo, as negras têm que ter uma sequência muito cuidadosa. Se elas rocam bispo A3, as brancas conseguem o que querem. Por exemplo, se trocam os bispos, ganham o controle da importante casa E5. Dama E7 evitando bispo A3. Agora, por exemplo, se bispo B2, segue roque, cavalo de BD2, bispo D7, e a gente pode ver aqui o plano de ativar o bispo de C8, cavalo E5, bispo E8, cavalo de DF3, bispo H5, dama C2, cavalo de BD7, cavalo D3. É muito importante a casa E5 nessa linha. Torre de AC8, tentando aproveitar a oposição da dama. Na coluna C, torre de AC1. E agora é melhor C5. As negras têm que usar o momento apropriado para abrir o jogo também e conseguir bom contra-jogo, porque se fica numa defesa muito passiva, cavalo E4, por exemplo, cavalo E5, cavalo toma E5, D toma E5, bispo C7, F3, claro que se o cavalo conseguisse ficar em E4, as negras teriam boa compensação, mas depois de cavalo G5, H4, cavalo F7, cavalo F4, G6, o jogo é muito confuso, mas as brancas já conseguem boas possibilidades devido à vantagem de espaço e a dificuldade da colocação das peças negras, em especial o cavalo F7 e o bispo de H5.
Mas na partida a Copian Kramnik seguiu A4 e depois de A5, bispo A3. As brancas conseguem trocar o bispo, mas depois de bispo toma A3, cavalo toma A3, roque, cavalo E5, cavalo de BD7, fica difícil manter uma peça no ponto forte A5. Cavalo D3, trocando, aliviando com trocas, deixa as negras mais à vontade, já que elas têm falta de espaço no momento. B6, dama C2, bispo A6, torre de FC1, torre de AC8, dama B2, cavalo E4. As negras conseguiram entrar na casa E4 e, para tirar o cavalo de E4, causa um certo debilitamento da posição das brancas. Aqui as negras podem jogar um plano de C5 abrindo a ala da dama, ou um plano com G5 mais agressivo, tentando um ataque na ala do rei, com próximos F4 ou G4, e mesmo passando a torre pela terceira fila aqui para H6, torre F6, torre H6. São planos bem agressivos das negras. Uma opção interessante para o branco é torre C2, dobrar as torres na coluna C e depois capturar C toma D5, tentando usar a coluna. Outro plano interessante para as brancas é jogar um C4, C5 no momento apropriado. Depois de B4, que é o plano não citado das brancas, seguiu A toma B4, cavalo toma B4, bispo B7, E3, C5. As negras devem ser sempre atentas a não ficar numa forma passiva ou perder muito espaço. Kramnik reage com C5 a tentativa de liberação no ala da dama, igualando completamente o jogo. E depois de cavalo D3, C toma D4, acordar o empate numa posição equilibrada, já que o cavalo compensa muito a situação do bispo. E a possibilidade de ativar esse bispo agora é muito grande. Acordar o empate.